Bom dia. Na aula passada a gente começou a falar sobre multiplicação com números naturais. Hoje a gente vai continuar a matéria. Vamos falar sobre cálculo mental na multiplicação. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro para a gente acompanhar o que a professora quer falar com vocês. Bem, toda vez que eu tenho um número em que eu multiplico com zero, sempre o resultado dessa multiplicação será zero. Não preciso fazer a conta, nem armar a conta. Toda vez que eu tiver uma multiplicação de um número com zero, o resultado dessa multiplicação será zero. Não importa o valor do número, 57 vezes zero. Zero. Toda vez que eu tiver uma multiplicação de qualquer número vezes 1, o resultado será esse próprio número que está aqui, 238. Bom? Então, estamos aí duas maneiras rápidas de fazer a multiplicação, com 0 e com 1. Vamos agora à multiplicação rápida quando eu estiver multiplicando qualquer número por um número de base 10. O que significa um número de base 10? Número de base 10 é um número que nele só apresenta o número 1 e o 0. Só está presente nele o 1 e o 0. Então, presta atenção. Quando eu estiver multiplicando qualquer número por um número de base 10, eu repito esse número aqui, 19. Conta quantos zeros tem. 1, 2, 3. Bota 3 zeros aqui. Vou dar outro exemplo, hein? Vou multiplicar 52 vezes 10.000. Então, eu estou multiplicando um número por um número de base 10. Por que base 10? Porque aqui, esse número aqui só tem a presença de 1 e 0. Então, eu vou repetir esse número aqui. Conta quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4. Então, bota 4 zeros aqui. Fiz a conta mental bem rápida da multiplicação. Agora, quando eu multiplicar um número que não é de base 10, por exemplo, 25 vezes 2. Se eu decompor o meu 25, a gente não sabe que 25 é a mesma coisa que 20 mais 5. Eu não tenho que multiplicar tudo isso aqui por 2, então eu vou multiplicar devagarzinho. Vou multiplicar o 20 vezes 2, que dá 40. Depois eu vou multiplicar o 5 vezes 2, que dá 10. Depois eu somo 40 mais 10, 50. De novo, eu quero multiplicar 15 vezes 4. Eu não sei que 15... Se eu decompor o 15, não é a mesma coisa que eu estivesse falando que 15 é o 10 mais 5. Se eu quero multiplicar por 4, eu pego 10 e multiplico por 4. Eu já sei que vai dar 40. Depois eu pego 5 e multiplico por 4, vai dar 20. Então, eu somo o resultado dessas duas multiplicações, 40 mais 20 igual a 60. Tá bom? Vamos ver agora aqui, quem não entendeu, volta a matériazinha aí para poder entender. Vamos agora ver algumas propriedades da multiplicação. Propriedades é uma forma de poder também facilitar nossas contas na hora da gente resolver os cálculos, tá bom? Vamos à primeira propriedade, comutativa. Comutativa. Vou dar um exemplo aqui, tá? 2 vezes 9 é igual a 9 vezes 2. O que significa isso? Se a gente trocar os fatores, porque esses elementos aqui eu já falei que a gente chama de fatores. Se a gente trocar os fatores, não vai alterar o resultado que a gente chama de produto, tá? 2 vezes 9 é quanto? Né? 18? E 9 vezes 2? Também 18. Então, não importa o local que a gente vai colocar os fatores, se é primeiro ou depois. Não importa, ele não vai alterar o resultado final da minha multiplicação, que o resultado a gente chama de produto. Vamos à segunda propriedade, que eu acabei de falar aqui com ele, mas não tinha falado que é a propriedade. Elemento neutro. Quer dizer, quem é o número que se eu multiplicar ele, vou utilizar ele não vai alterar minha multiplicação. Olha só, vou dar um exemplo. 2
3, 5, 7. Eu vou multiplicar por um elemento neutro. Quem que eu posso colocar aqui que não vai alterar esse número? Esse número continua o mesmo. Vai continuar o mesmo. É o número 1. Então, o número 1 é chamado de elemento neutro, porque o produto, eu multiplicando 1 por qualquer número, ele não vai alterar esse valor aqui, ó. Vai continuar mesmo. Por isso que a gente chama ele de elemento neutro. Bem, outra propriedade na multiplicação é associativa. Vou dar um exemplo aqui. Se eu estiver multiplicando mais de 2 números, que eu posso multiplicar mais de 2 números. Bem, eu posso agrupar, agrupar e associar a mesma coisa. Ele de 2 em 2 números de forma diferente, ó. 2 vezes 4 é 8 e 8 vezes 5 é 40. Agora eu vou fazer aqui na frente essa mesma multiplicação aqui de forma diferente, de associação diferente, presta atenção. Aqui eu não multipliquei 2 vezes 4 primeiro? Eu posso multiplicar, em vez de 2 vezes 4 primeiro, 4 vezes 5 primeiro. Então, eu repito 2 e multiplicar 4 vezes 5, que é 20. Vai dar quanto também? 40. Então, ó, não importa a forma como eu associo os números na multiplicação. Se primeiro aqui ou primeiro aqui no final, ele não vai alterar o meu produto, quer dizer, o meu resultado final, tá bom? E a última propriedade, que eu vou apagar aqui em cima, tá? Então, eu vou botar isso aqui em cima para quem está copiando no caderno. Propriedades da multiplicação. Tá. Copie no caderninho para deixar o caderninho organizado para todo o conteúdo que a professora está dando, tá bom? Então, tá aí as propriedades: comutativa, elemento neutro, associativa. Vamos a mais uma só, tá bom? Quem não conseguiu copiar, é só voltar ao vídeo que vocês conseguem. Vamos à última propriedade, são 4, hein? Então, ó, a primeira foi comutativa, a segunda elemento neutro, a terceira associativa. Vamos à última delas. Vamos à propriedade distributiva. Vou dar um exemplo aqui para vocês poderem acompanhar com a professora, tá bom? Vamos aqui, ó. Exemplo. 6 vezes, dentro do parente eu tenho 2 mais 3. Então, quer dizer, eu estou multiplicando 6 por esses dois números. Presta atenção os dois modos que a professora pode fazer, ó. 2 modos. Então, a gente aprendeu que a gente primeiro faz o que está dentro do parênteses, não é isso? Então, eu posso fazer 6 e 2 mais 3 é quanto? Repito o sinal de multiplicação, 2 mais 3 é 5. Que daria 30. Certinho. Ou posso fazer assim, ó, quer ver, ó? Outro modo de fazer. Eu vou repetir aqui do lado para vocês verem como que a professora está fazendo, hein? Pela propriedade distributiva, presta atenção. Ó, eu vou pegar distributivo, não faz lembrar que está distribuindo algo, está dando algo. Então, eu vou pegar o 6 e vou distribuir. Quer dizer, vou multiplicar de 1 a 1. Vou multiplicar primeiro 6 por 2, depois eu multiplico o 6 por 3. Ó, vou multiplicar o 6 por 2, esse sinalzinho eu repito. Depois eu vou multiplicar o 6 vezes 3. Agora eu vou resolver, ó. 6 vezes 2, 12, mais 6 vezes 3, 18. Tem que dar 30, que a gente já viu que dá 30. Será que dá? Dá 30. Então, essa aqui é usando a distributiva, a forma distributiva. Se eu pedir para vocês fazerem uma multiplicação pela forma distributiva, tem que fazer desse jeitinho aqui. Eu vou dar outro exemplo, para ver se vocês conseguem entender, caso não tenham entendido, tá? Ó, dá outro exemplo.
Vou fazer agora com menos. 5, vou botar até para lá que eu faço dos dois modos. 5 vezes 8 menos 6. Vamos fazer dos dois jeitos. 5 vezes 8 menos 6. Vou fazer aqui, ó, dessa forma que não precisa ser distributiva. Eu pego 5, repito, e faço essa continha aqui, ó. 8 menos 6 vai dar 2. 10. Então, aqui, pela forma distributiva, tem que dar quanto, meu resultado? 10. Então, distributiva, vamos distribuir o 5 com o 8 e com o 6. Então, vamos lá. 5, ó, tem uma multiplicação. Eu vou multiplicar com o 8, vou repetir esse sinal e o 5 de novo, vou distribuir com 6, multiplicar com 6. Vamos lá. Agora eu faço a multiplicação, ó. 5 vezes 8, 40. Repete o sinal. 5 vezes 6, 30. Faça a continha. 40 menos 30, 10. Tá aí o modo de multiplicação usando a propriedade distributiva, tá bom? Então, por hoje é isso aí. Vou passar exercício para vocês. Vocês façam os exercícios. E a professora está aqui à disposição de vocês, caso vocês precisem e tenham dúvida, tá bom? Bom dia!